A paz do Senhor, igreja, tudo bom? Irmãos, essa semana, ou né, esse início de ano, eu estava estudando ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e algo me chamou a atenção quanto aos sacrifícios dos animais que haviam naquela época, né? E isso me levou também a esse estudo que eu vou apresentar para vocês hoje aqui. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Hebreus 10, por favor. Irmãos, eu estou usando a versão aqui, King James, que é muito boa, então talvez fique um pouquinho diferente da versão que vocês têm aí, mas qualquer coisa também dá para procurar na internet, tem a versão online dela, é uma versão muito boa. Diz assim em Hebreus 10:1: Porque a lei da sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. O que é uma sombra, irmão? Uma sombra ela é uma representação ruim, a representação falha do que de fato é o objeto real. Então aqui ele diz que a sombra, tendo a sombra das coisas boas que virão. Esse versículo, irmãos, ele trata sobre expiação. Mas o que é a expiação? Qual é a função da expiação? Eu vou tentar explicar isso agora. Muitos cristãos acreditam que o início da expiação se houve na época de Moisés. Né? A época que Moisés matava os bichos dentro da tenda do encontro, no altar, enfim. Mas eu acredito, irmãos, que a expiação começou bem antes disso, né? Na época lá do Gênesis. Vocês lembram lá que em Gênesis 3:8 a Bíblia nos mostra que Adão e Eva eles estavam escondidos porque eles haviam acabado de pecar. E eles estavam envergonhados porque eles estavam nus. Então ali em Gênesis 3:21 tem a primeira referência indireta à expiação. Quando Deus provê animais, Deus tem que matar animais para tirar a pele e cobrir a nudez de Adão e Eva. Então a expiação, irmãos, ela é um ato que requer a morte, ou naquela época requeria a morte de um animal sem mácula. Consequentemente, o sangue dele era derramado. Isso, irmãos, introduz um tema que percorre a Bíblia inteira. Desde o Antigo Testamento falava-se sobre expiação, até o Novo Testamento falava sobre expiação. Porque a expiação, ela envolve uma parte inocente, assumindo a punição que deveria ser devida a uma parte culpada. Então a expiação, irmãos, ela serve para cobrir os pecados. Continuando aqui no capítulo 2, no versículo 2. Se ainda fosse, não teria deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas, nesses sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados. Como era feito no Antigo Testamento, irmãos? Uma vez por ano, você precisava apresentar uma oferta, um sacrifício, para pedir a remissão dos seus pecados. Então, uma vez por ano, você lembrava de tudo aquilo que acontecia, você lembrava dos seus pecados e você oferecia um animal para que morresse em favor dos seus pecados. Você oferecia um animal sem culpa alguma como expiação dos seus pecados. Ok? No 4. Mas o que Jesus tem a ver com isso? E o 4 vai responder para a gente. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Então, irmãos, a humanidade ela precisava de um representante dentro dos próprios seres humanos, alguém sem pecado, para se colocar como um substituto, para receber a punição que era devida a todos os pecadores. Em Gênesis 3:15 existe o primeiro vislumbre do papel de Jesus Cristo. Nesse texto ele declara que o descendente da mulher seria ferido, mas por sua vez ele feriria a cabeça da serpente, que é o diabo, alcançando a vitória sobre o pecado e a morte. Em Isaías 53:12 diz assim: Portanto eu dividirei para ele uma porção
com o grande e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores. E ele carrega o pecado de muitos e fez a intercessão pelos transgressores. Então, irmãos, Jesus foi dado por expiação por nós. Jesus foi entregue por nós. No 5 diz o seguinte, lá em Hebreus: pelo que quando ele veio ao mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então eu disse, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, Jesus ele sabia qual era a missão dele. Quando ele veio à Terra, ele sabia que ele precisaria passar por tudo o que ele passou. Jesus ele tinha consciência de que ele recebeu um corpo para que esse corpo fosse entregue em razão de nós. Jesus ele tinha a santa consciência de que ele deveria passar por tudo isso. Inclusive, lá no final, quando ele está indo preparar a Páscoa com seus discípulos, em algum momento ele fala o que ia acontecer com ele, porque é necessário que o Filho do Homem cumpra tudo isso, que ele morra, que ele venha ressuscitar. Então ele sabia do que ia acontecer com ele. Lá no capítulo 11, no versículo 11 diz assim, continua em Hebreus: e cada sacerdote apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Uma única oferta de Jesus foi o suficiente para nos salvar. Uma única oferta de Jesus foi o suficiente para limpar os nossos pecados. Uma única oferta de Jesus foi o suficiente para pagar toda a dívida que nós tínhamos com o diabo. Porque, irmãos, lá no início, como eu já havia pregado antes, quando Adão e Eva quando os dois cometeram aquele pecado, quando os dois comeram do fruto proibido, eles nos entregaram de mão beijada nas mãos de Satanás. A partir daquele momento, ele teve domínio sobre nós. Então, era necessário que alguém, por expiação, era necessário que alguém sem mácula, sem pecado, sem falha alguma, viesse e morresse por nós. Então, o que Jesus tem a ver com a expiação foi justamente isso, o que o Senhor Jesus fez por nós. Foi justamente esse o caso. Jesus ele serviu de expiação para nós que somos seus filhos. Ele serviu como um pacto, como uma entrega. E ele se entregou, ele morreu por nós. Ele foi dado como dívida. No 16 diz assim: e este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Porque, irmãos, a gente não precisa mais, como na época de Moisés, que tivesse um homem que subisse um monte para falar com Deus, que ele transmitisse a nós a vontade, as leis e o que Deus queria para nós. Esse versículo ele é muito lindo porque ele diz que eu colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escrevereis. Nós somos as tábuas em que Deus escreveu. É dentro de nós que o Espírito Santo fala, é dentro de nós que o Senhor Jesus fala. No momento que ele morreu por nós, é como se ele tivesse cravado o nome dele dentro da nossa alma. Então, esse sacrifício que ele fez nos consagrou. Esse sacrifício que ele fez nos tirou das mãos do diabo. E a partir do momento que isso aconteceu, nós nos tornamos propriedade de Jesus. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Ele veio como homem à terra e se entregou por nós. Ele serviu de expiação por nossos pecados. Um inocente foi morto por nós e o sangue dele foi derramado inteiro para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida abundante. Eu não sei se você está passando por algum momento muito pesado, um momento muito difícil de extrema necessidade ou de
extrema pobreza ou extrema tristeza. Irmãos, que essa palavra venha de encontro ao seu coração e você entenda que o nosso Senhor morreu por nós, que o nosso Senhor se deu por nós e que o nosso Senhor ressuscitou por nós. A palavra nos conta que ele foi como uma ovelha muda até o matadouro. A palavra nos conta que ele foi crucificado, que ele morreu e que ao terceiro dia ele foi ressuscitado por Deus. E hoje ele está sentado à destra do Pai. Ele veio à terra como homem e ele cumpriu o que de fato foi colocado nas mãos dele. Como nós estamos tratando o que Deus tem colocado em nossas mãos? Como a gente tem lidado com as pessoas que nós temos que cuidar? Como que nós temos lidado com a palavra que o Senhor tem colocado a nós? Como que nós temos lidado com o objeto da graça? Como que nós temos feito, irmãos? Eu convido a vocês a ter um tempo de reflexão quanto a isso. O que a gente está fazendo com os dons que Deus nos deu? E o que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos deu? Eu não tenho tempo. O meu dia é muito corrido. As coisas aqui são muito rápidas, as coisas acontecem muito rápido. Eu não posso, a pandemia está me atrapalhando. Irmãos, com o advento da tecnologia, nós temos contato com pessoas de outro lado do mundo. A questão do tempo, irmãos, não pode ser uma desculpa em nossas vidas. Porque se nós dermos essa desculpa de que nós não temos tempo, eu imagino que o Senhor ele tem ciúme de nós. E ele nunca vai aceitar perder os seus santos. Ele nunca vai aceitar perder os seus filhos. Ele nunca vai aceitar perder os seus seguidores. Então, irmãos, eu não estou jogando praga em ninguém, mas possa ser que o Senhor faça com que você arrume tempo para Ele. Porque Ele disciplina quem ama e Ele não aceita perder ninguém. Então, irmão, se você está sem tempo para as coisas de Deus, se você está sem tempo para dar tempo para Deus, eu sugiro que você arrume um pouco de tempo. Porque se você não arrumar tempo, eu creio que o Senhor vai arrumar tempo para você. E talvez esse tempo seja em algum lugar onde você não gostaria de estar. Eu digo isso, irmãos, porque isso já aconteceu comigo. Mas quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com todo mundo? Não. Eu falo da experiência que eu tive. Eu tive essa dificuldade em ter tempo para Deus, ter tempo para as coisas. E o Senhor, Ele arrumou um jeitinho de eu ter tempo para Ele. E eu sofri bastante com as minhas decisões. E eu resolvi e escolhi que eu terei tempo para o meu Senhor. Que eu darei as primícias do meu dia para o meu Deus. Irmãos, é muito claro a minha vida. É muito claro quando eu falo com o Senhor e quando eu não falo com o Senhor. Quando eu não dou tempo para Deus, quando eu não dou tempo para a palavra, quando eu não dou tempo para o Espírito Santo, eu me torno um homem incomum sem o Espírito Santo. Eu tenho os erros comuns, as falhas comuns de todo ser humano. É clara a diferença de quando eu tenho tempo com Deus e quando eu não tenho tempo com Deus. Quando eu tenho tempo com Deus, é uma certeza de que Ele dará a saída. É uma certeza de que Ele está cuidando, que Ele está protegendo. Então, para mim, irmãos, é essencial que tenhamos tempo com o nosso Senhor. Amém? Continuando, no 17. De seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Irmãos, antigamente, os únicos que podiam entrar no Santíssimo Lugar, na tenda, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Eles eram os únicos que poderiam ter contato direto com Deus. O povo não podia. E quando Jesus veio, quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele se entregou, Ele tirou toda essa dificuldade, esse véu que nos atrapalhava de ter contato com Deus. Olha o 20. Por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne. A carne do nosso Senhor foi rasgada, ela foi arrebentada, ela foi dilacerada. Cada gota de sangue que Ele tinha foi derramada. Só que, irmãos, isso nos trouxe um contato direto com Deus. Isso nos permitiu ter contato direto com o nosso Senhor. O sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez não foi só pela expiação dos nossos pecados, mas foi para que nós tivéssemos um nível diferente de relacionamento com Deus. O nosso Jesus, Ele é o caminho para chegar a Deus. Ele é a porta para chegar
até Deus. O Espírito Santo é aquele que nos mantém no caminho, é quem nos ensina o caminho. Então nós precisamos, irmãos, entender que o véu foi rasgado e que nós temos tal entrada à presença do Senhor, que nós não precisamos mais nos manter aguardando para que homens falem com Deus e esses homens falem a nós. Nós temos a chave, nós temos o contato, nós temos a palavra do Senhor. A gente só precisa aprender a usar, a gente só precisa levar a sério. Quando a gente ceia, o que a gente está fazendo? A gente está lembrando da expiação de Jesus Cristo. A gente está lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Ele diz, fazei isso em memória de mim. Então, quando nós fazemos isso, irmãos, nós lembramos de toda essa história que eu contei para vocês. Nós lembramos do dia em que Ele se entregou por nós. Nós lembramos o dia em que Ele veio como homem e se entregou nessa terra por nós. É por esse motivo que nós fazemos essa cerimônia. É para isso que nós fazemos. Porque o nosso Senhor veio em carne e sangue para destruir todas as obras de Satanás. Ele veio como homem, irmãos, para provar que era possível. Ele veio como homem para mostrar para a gente que tem jeito. Então, irmãos, se você se encontra num dia assim, num momento de dificuldade, num momento de extremo problema, acredite que o nosso Senhor pode tirar esse problema da sua vida. Acredite que o nosso Senhor pode fazer você passar essa fase. Se você está enfrentando um problema de saúde, problema no seu relacionamento, problema na sua casa, no seu emprego, acredite, irmão, Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso para te tirar desse lago, para te tirar desse lodo. A gente só precisa confiar nele da maneira adequada. A gente só precisa aceitar que Ele é Deus. A partir do momento que nós declararmos de coração que Ele é o nosso Senhor, a partir do momento que nós aceitarmos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, tivermos fé, nos mantermos imaculados, nos mantivermos alinhados, corretos, andando da maneira correta, nosso Senhor tem liberdade para agir nas nossas vidas. A partir do momento que nós correspondermos a Ele, o que Ele nos entregou e o que Ele tem nos pedido, tem pedido no nosso coração, tem pedido no nosso tempo. O Senhor, Ele tem falado ao meu coração durante os últimos dias em que nós precisamos dar tempo ao nosso Senhor. Nós precisamos levantar e dar tempo ao nosso Deus. Irmãos, imagine que quando nós não oramos e não lemos a palavra é como se fosse um corpo sem alimento. Quanto tempo você dura sem alimento, sem bebida, sem beber uma água, sem comer alguma coisa? Quanto tempo você dura? Então por que você acha que a sua alma aguenta ficar tanto tempo sem o Senhor, tanto tempo sem alimento, tanto tempo sem a água da vida? Foi como eu falei na pregação passada. Nós precisamos dar tempo ao nosso Senhor. Nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Porque de glória em glória, nós nos transformaremos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Quanto mais tempo passarmos com Ele, mais parecidos com Ele nós nos tornaremos. A palavra de hoje, irmãos, era para explicar sobre expiação. Qual é a função da expiação? E isso tudo era para nos lembrar do que nosso Senhor fez por nós. Para que nós nos lembrássemos do que Ele fez naquela cruz. Hoje, como o primeiro domingo do mês, é dia de nós cearmos. Mas que nós possamos fazer isso, irmãos, de uma forma diferente. Que nós possamos fazer isso com entendimento do que é essa lembrança, o que nós estamos fazendo, o que é isso. Que nós possamos nos recordar do que o nosso Senhor fez por nós. Não com tristeza, mas com alegria, com gratidão do que Ele apresentou pra gente. Irmãos, a palavra é linda. Eu incomodo vocês que leiam a Bíblia. As passagens de Marcos, Mateus são lindas. O Senhor, Ele veio nos ensinando, veio nos amando. E a palavra do Senhor é muito rica, muito rica. É o manual do proprietário. Tudo aqui dentro. Vamos participar todos, porque nós fazemos isso em memória do nosso Senhor. Um dia Ele esteve conosco como homem e Ele, no seu último momento aqui na terra,
ele resolveu passar em comunhão com os seus discípulos. E no momento da ceia ele diz para a gente fazer isso em memória dele, para a gente lembrar do que ele fez por nós. Então, irmãos, que você nesse momento tire um tempo para falar com o Senhor. Pode pausar esse vídeo, que você tire um tempo para pedir perdão dos seus pecados, para se arrepender da falta de tempo que você está tendo. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser tocados por esse símbolo. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser tocados pela sua presença, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe o nosso cálice, nosso pãozinho, que representa o seu corpo e o seu sangue. Porque, Pai, nós fazemos isso em memória do Senhor. E nós faremos isso até que o Senhor venha. O Senhor nos ordenou que fizéssemos isso. Nós estamos aqui sendo obedientes ao Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor cure as nossas feridas, que o Senhor limpe as nossas vestes, para que nós possamos, em nome de Jesus, compreender profundamente o sacrifício da expiação que o Senhor fez por nós. Que nós possamos entender e compreender de uma vez por todas o que o Senhor fez por nós. Pai querido e santo, peço que o Senhor abençoe os nossos dias, que nós possamos entender o quanto o Senhor é importante para nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. Que esse ato traga cura para o nosso interior. Que esse ato traga cura para o nosso corpo, conforme a nossa fé. Bebamos todos em nome de Jesus. Não se esqueçam, irmãos, o sacrifício que ele fez por nós foi o maior sacrifício possível. Ele fez o último nível. Jesus fez o último nível do que ele poderia fazer por nós. Ele teve a morte mais horrenda da sua época, mais difícil. E ainda assim ele se entregou por nós, por mim, por você. Acredite, não há impossível para Deus. Não existe relacionamento que não possa ser refeito por Deus. Não existe problema que não possa ser desfeito por Deus. Nós vemos na palavra do Senhor que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Assim como ele fez com a vida de Paulo, ele é especialista em pegar algo que está errado e transformar no melhor. Ele é especialista em pegar o que está quebrado e consertar. Ele é especialista nos improváveis, aqueles que todos diriam que não ia dar em nada. Ele é especialista em pegar pessoas e colocá-las junto a reis e nobres. Cada um tem o seu papel no corpo, cada um tem a sua missão. Que nós possamos aceitar o nosso papel, que nós possamos aceitar a nossa missão e que nós possamos, em nome de Jesus, entender o que o Espírito Santo tem para nós. Que a nossa semana seja abençoada, que a sua casa seja abençoada, que as suas finanças sejam abençoadas, mas que a gente não esqueça de que tudo isso só acontece baseado no que nós acreditamos, na nossa fé e no que nós fazemos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.